Bem, esse vídeo teve vários nomes e conceitos também. Refiz e descartei tudo ao menos 3 vezes, até cogitei nunca fazê-lo. Só queria ficar quieto, em paz. Mas acho que paz e Yu-Gi-Oh! Muitas vezes não cabem na mesma frase. Eu comecei o canal mesmo em 2017, semanas após o lançamento do Duel Links. Acompanhava alguns criadores de conteúdo da época e todos falavam que era muito difícil, talvez impossível, pegar Rei dos Jogos. E eu já tinha pego umas 2 vezes offline. Foi aí que surgiu meu primeiro vídeo, Deck Rei dos Jogos. Lembro que em 24 horas, sem nenhuma divulgação, só larguei o vídeo no YouTube e coloquei uma thumb meia boca, pegou 1000 visualizações. Eu fiquei absurdamente feliz. Estava num momento muito complicado da minha vida. Minha empresa tinha acabado de tomar um calote de 40 mil reais. Era uma época triste. Mas antes disso, isso lá em 2000 e bolinha, eu era viciado em Yu-Gi-Oh! Joguei bastante com as cartas piratas e tive só um deck original. Era bem caro na época e só tinha em inglês. Em português só as piratas mesmo, que você comprava na banca. Lembro de uma história curiosa na época. Era criança, né? Fiquei umas 2 semanas catando moeda do chão e pedindo dinheiro pra comprar lanche da escola, mas nunca comi o lanche. Escolhia passar fome pra poder gastar o dinheiro com cartinha. Depois de juntar esse dinheiro, fui comprar um deck e vim na banca vendendo. Nele vinha a carta do Berserk Dragon. Na época, eu criança, achava que com essa carta seria imbatível. 3.500 de ataque era mais que o dragão branco. Insano. Mas aconteceu algo inusitado. Eu juntei certinho o dinheiro pra comprar o deck e quando cheguei lá, ele tinha ficado tipo uns 2 reais mais caro. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Queria jogar com os amigos no fim de semana e já era sexta. Não daria pra juntar esse dinheiro. Mas aí o tio da banca, santo NPC, me deu esse desconto. Amassei meus amigos com o deck. Por que eu tô contando essa história de 20 anos atrás? Não sei. Escrever a despedida era algo que eu nunca pensei quando se envolvia em Yu-Gi-Oh! Quando eu comecei os vídeos, deixei uma empresa de produção de eventos de lado, muitos me chamaram de louco. Viver de internet? Tá maluco? Lembro de um amigo falar pra mim, cara, não vai dar certo, não é carismático. Hoje, quase 8 anos depois, meu canal alcançou mais de 320 mil inscritos no YouTube. De fato, o maior canal de Yu-Gi-Oh! Da América Latina. E tem outros 2 aqui na plataforma, um de 50 mil e outro de 20 mil. A própria Konami dizia que eu era metade do mercado latino de Yu-Gi-Oh! Muita gente gosta de acreditar que é sorte. Mas se foi sorte, cadê a sorte dos outros? Porque os outros não chegaram tão longe assim. As pessoas procuram nas suas próprias frustrações as justificativas para diminuir o sucesso dos outros. Não seja assim. Mas me deixa continuar. E nessa parte eu chorei enquanto escrevi isso tudo na primeira vez. No Natal de 2017 eu recebi meu primeiro AdSense do YouTube. Foi mais ou menos $500. Na época dava uns R$ 1.800. Eu fiquei muito feliz e cheguei a chorar. Falei pra mim mesmo que em 2018 eu daria minha vida pela criação de conteúdo. Mas logo no início dessa jornada a melhor coisa que podia acontecer na minha vida aconteceu. O Adam veio ao mundo. Meu filho é a pessoa mais maravilhosa que eu conheci em toda a minha vida. E olha que ele ainda fala meio enrolado. Quem é pai sabe do que eu tô falando. E é graças a ele que eu ainda estou aqui com vocês. Todos sabem o que aconteceu anos depois com a Konami. Depois de ganhar muito destaque no cenário de Yu-Gi-Oh! E ir atrás de quem representava a Konami no Brasil, eu finalmente consegui as primeiras parcerias. Mas tudo era muito difícil. Era sempre um parto para qualquer coisa evoluir para além de uma troca de e-mails, o que só gerava estresse e desgaste. E para quem acha que eu enchi o rabo de dinheiro da Konami, o único dinheiro que chegou para mim foram $100. R$ 350 na época. Eles demoraram um ano para pagar e eu acabei deixando para a menina que me ajudou nisso tudo, que tinha acabado de ter um filho. Mas voltando, o diretor da Konami Latam, que não gosta de mim por conta do vazamento estrutural de Cyber Dragon, ficou extremamente chateado quando eu mostrei que o trabalho dele era péssimo. Após listar todos os seus erros e enviar por e-mail, ele me baniu. Enfim, tem uns 2 vídeos sobre isso no canal. Não vou me prolongar, mas algo que não entrei em muitos detalhes, ou não deixei claro, é que eu fiquei realmente na merda. Foram 3 dias de cama, um choro incontrolável, não comia nada e só pensava em como minha vida tinha sido destruída por uma pessoa que trabalha de maneira porca e trata todo mundo mal, com um senso de superioridade desnecessário. Eu só queria acabar com tudo. No terceiro dia criei força para fazer uma live, mas não aguentei. Desabei em lágrimas de novo e só desliguei a câmera. Joguei por mais um tempo e encerrei a transmissão. E depois disso, eu não queria só encerrar a transmissão, queria encerrar a minha vida. Ali teve uma coisa que me salvou de não atentar contra a minha própria vida. Adam. Por isso ele é a pessoa mais maravilhosa que eu conheci em toda a minha vida. Muita gente não entende o peso disso tudo na minha vida, não entende o tamanho da perda que tive. Mas tente imaginar, um país que nunca foi valorizado pela Konami, mas eu fui lá e encontrei as portas. Abri elas à força praticamente, e levei muita gente pra dentro. Hoje, por exemplo, quem faz os vídeos de unboxing para a Konami aqui no Brasil foi por indicação minha. Eles iam me levar para o Mundial de 2023, estávamos conversando sobre isso. Minha maior dificuldade era não falar inglês. Toda reunião com eles eu levava um tradutor. Era um custo meu, investimento meu. Eu queria que a coisa toda acontecesse, mas não aconteceu. Dali em diante, o Yu-Gi-Oh! Nunca mais foi o mesmo pra mim. A alegria tinha ido embora e só restava a obrigação. A obrigação não com a Konami, mas sim com um público muito foda que montamos nesses anos. Tudo que tem é graças a vocês. E eu lembro que teve um comentário, não vou lembrar de quem, que dizia algo mais ou menos assim: Renan, seus vídeos nunca foram pra Konami, mas sim por nós.
Não para não. E eu não parei, mas chegou a hora de ir e gostaria que tudo ficasse bem. Pokémon na minha vida é algo tão grande quanto Yu-Gi-Oh! Com Pokémon Go, por exemplo, eu jogava todo dia de manhã antes de trabalhar. E após, parei em cada canto esquisito do meu bairro com os meus pitbulls. Sim, porque jogar Pokémon Go no Rio de Janeiro é coisa de doido. Então usava eles como meus próprios seguranças. Por umas 2 vezes, se não fosse eles, eu teria encontrado o famoso Bulbasaur. A gente aprendeu a mudar de canal, sair da Globo e assistir a Record com o Pokémon. Jogava Pokémon Crystal em um Game Boy que comia pilha sem parar de um vizinho da rua. No meu primeiro PC, coloquei um emulador de GBA para jogar Safire, Ruby e Emerald, meu favorito. Rayquaza puta é a minha religião. Os outros eu deixei passar. Ainda na febre de Pokémon, antes de saber que Yu-Gi-Oh! Existia, eu devia ter uns 8 ou 10 anos. Lembro que tinha uma feirinha semanal no meu bairro, aquelas que o pessoal vende mais muambas e um monte de produto pirata. E lá tinha uma camisa de Pokémon e eu queria muito ela. Lembro do meu pai falar que não tinha dinheiro, tinha que esperar receber. E eu esperei. Acho que aquele foi o primeiro dia mais feliz da minha vida quando eu vesti aquela camisa. Na primeira lavada, a estampa da camisa desbotou, mas eu amava ela. Eu vivia meu auge. Voltando de novo, desculpa pela nostalgia, eu pensei em fazer inúmeros vídeos sobre não produzir mais conteúdo de Yu-Gi-Oh! Duel Links e migrar para o Pokémon TCG Pocket. Mas nem eu sei o quanto isso é verdade ou eterno. Por isso, até logo no título. Na primeira semana eu fiz um vídeo dizendo que não pararia, e naquele momento aquilo era verdade, não havia esse pensamento. Mas o que eu sinto hoje com o Pokémon TCG Pocket é aquela alegria que eu falei que morreu lá atrás. Me sinto feliz, o jogo não me cansa, não me suga, não me explora. Por isso só queria deixar pra lá, e até deu pra deixar por muitas semanas até alguém se meter desnecessariamente na minha vida e fazer um vídeo de quase 1 hora sobre algo que não deveria ser pauta pra ele. Mas era final de semana da Black Friday, a AdSense estava lá em cima. Postar clickbait nessa época é algo bem oportuno para criadores ganharem dinheiro extra. Mas usar a minha cara pra isso foi totalmente ridículo e podre, claramente aproveitador, algo que eu não esperava de alguém que eu considerava amigo. Na época me mandaram até mensagem para não fazer um vídeo respondendo ele, pois a galera sabe que ele errou e uma resposta minha poderia acabar com o canal dele. Enfim, eu não preciso falar de outros canais para ganhar clique, eu gosto de trabalhar. Depois disso eu comecei a receber muitos comentários, parece que um chorume escorreu até mim desnecessariamente. E era um pessoal que nem assistia os meus vídeos, são os haters aproveitando o momento para descontar suas frustrações pessoais em mim. Talvez seja inveja o nome. Eu confesso que só queria fazer meus vídeos e ficar em paz. Eu gosto de trabalhar e não tirar proveito dos outros. Mas como eu comecei falando, paz e Yu-Gi-Oh! Não estão na mesma frase. Depois de muita terapia devido ao que a Konami fez comigo, eu aprendi que essa gente só é frustrada mesmo. Às vezes faltou amor em casa, às vezes tentou realizar as suas coisas e elas falharam. Mas tá tudo bem. As ofensas e tentativas de ataque dizem muito mais sobre elas do que sobre mim. Dói um pouco quando vem de gente que tu considerava amiga, né? E essa sempre será a diferença de pessoas com caráter. Os haters nunca vão entender isso e chamarão de reunir 320 mil inscritos de sorte. É aquela coisa. O mundo sempre vai tentar arrastar a gente pra baixo, destruir, tentar nos fazermos ruins em meio a essa loucura que vivemos de desespero por cliques. Mas precisamos mostrar que somos melhores que isso. Todo dia somos desafiados a nos provar. E ser melhor é difícil. Não é fácil. Talvez a gente não possa mudar o mundo, mas podemos ser um babaca a menos. Eu não sou perfeito, errei várias vezes e ainda vou errar mais. Porém é preciso sempre enxergar todos esses erros e tentarmos sempre sermos a nossa melhor versão. Você tem que disputar com você mesmo, ser melhor amanhã do que você é hoje. Em algum dia você vai cair, e tá tudo bem. Se erga, aprenda e evolua. Mas voltando ao Yu-Gi-Oh! E esse deveria ser um vídeo sobre isso? O Yu-Gi-Oh! Que eu amo, ele talvez tenha morrido. Se você quiser jogar para se divertir, isso só será possível se você jogar com o deck exato que um fulaninho fez e pegou top qualquer coisa num torneio que você nunca tinha ouvido falar antes. Não há muitas vezes espaço só para se divertir, testar, errar e aprender. E eu sempre joguei para me divertir, fazer o meu entretenimento. E se você busca só se divertir, o Yu-Gi-Oh! Hoje em dia tá longe disso. O Duel Links se tornou extremamente predatório e vai sugar dinheiro dos jogadores até falir. O Master Duel tem seus problemas com banlist, lançamento cheio de URs. E o card game físico nem se fala, só a nova Hand Trap custa R$700 cada uma e tu precisa de 3 no deck. Quando digo isso, não me limita ao Brasil. Procure em outros idiomas e verá campeões continentais parando com o jogo, pro players migrando para outros card games e os números de seus 2 principais jogos digitais caindo drasticamente. A culpa não é do indivíduo que tomou essa decisão. Sabemos de quem é a culpa. Há anos sabemos. Mas sabe o que fazemos sobre isso? Sempre continuamos jogando. Sempre continuamos alimentando a Konami, acreditando que uma hora eles vão acertar. E eles te agradecem com uma Air Fryer. Esperamos esses acertos desde sempre. Depois de errarem 10 vezes, eles dão um acerto mínimo. Sabe aquele que pega de raspão e que poderia ter sido mais? É sempre esse sentimento. Poderia ter sido mais. Mas isso cansa. Isso me cansou. Não quero ser o profeta do fim. Não é por menos que o título do vídeo não é esse. É um até logo. Pois nunca sabemos o dia de amanhã. Mas atualmente o Duel Links vive o seu pior momento da história. Na Steam, por exemplo, tem mais gente jogando RuneScape, Marvel Snap e Deep Rock Galactic Survival. E eu nem sei que último jogo é esse. Inclusive, o Marvel Snap, que é dito por muitos que está passando por uma crise e pode falir, em termos de números, está 30% melhor que o Duel Links. Há tempos reclamamos de skills quebradas, cartas obrigatórias em decks presas em Selection Box que você só vai conseguir com muita sorte ou dinheiro. A Konami, infelizmente, fez muitas escolhas erradas ao longo dos anos. Todo mundo sabe disso. Mas algumas dessas atitudes que parecem erradas
erradas são propositais para arrancar ainda mais dinheiro dos jogadores. Acho que com quase 2.500 vídeos sobre o jogo, eu devo ter algum conhecimento para falar. Sem nenhuma atitude drástica, o Duel Links só vai se afundar mais até o anúncio do fim dos servidores. Se a gente olhar para o Yu-Gi-Oh! Cross Duel, a Konami nem tentou salvar o jogo, só deixou morrer com 1 ano de existência. O que ela poderia fazer? Campanhas e recompensas pedidas há anos. Você sabe de quais falo. Mas o que ela faz? Nada. Inclusive no Duel Links não teve personagem novo em dezembro, e não terá em janeiro, pra galera ter menos gemas para gastar na caixa da virada, assim gastando mais dinheiro. Inclusive será a terceira caixa grande seguida no jogo. As empresas, quando seu jogo está em baixa, têm 2 atitudes: melhorar o jogo e entregar aquilo que os jogadores querem, para valorizar quem ainda joga e atrair novos jogadores. Ou reduzir recursos e ampliar a margem de lucro. Isso é para farmar o máximo de dinheiro antes do fim. Adivinha qual será a escolha da Konami? E só pra deixar claro, isso já começou. Veio inúmeros jogos mobile e eu sempre continuei firme e forte no Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vi muitos amigos irem para eles e fazerem ainda mais sucesso e mudarem completamente de vida. Eu sempre continuei. E dessa vez, eu escolhi ir. E muitos de vocês já fizeram isso. Pararam com o jogo e tempos depois voltaram e eu sempre estive aqui. Não por visualizações de sucesso, no Pokémon eu sou só mais um cara. No Yu-Gi-Oh! Eu era o cara. Mas como disse, eu quero paz. E paz e Yu-Gi-Oh! Não cabem na mesma frase. E paz não se compra. Esse não é um vídeo para dizer o que você deve fazer com a sua vida, mas é para contar o que eu fiz. E principalmente deixei de fazer com a minha. Sei que, infelizmente, muitos já vão entrar no vídeo com um preconceito estabelecido e tirarão qualquer coisa de contexto, ou interpretarão mal outra. Vale lembrar que leitura não é forte de jogador de Yu-Gi-Oh!, né? Mas eu sei que você que me acompanhou muito tempo nessa jornada, me entendeu. E eu só peço ajuda para não deixar que meia dúzia de haters façam barulho e influenciem outra pessoa a fazer um vídeo de quase 1 hora sobre mim apenas para reunir mais haters e se aproveitar de uma oportunidade de ganhar mais AdSense. Mas de qualquer forma, eu quero que você aprenda. Que amanhã você seja melhor que hoje. Que tenha sempre sucesso e orgulho das suas conquistas, que almeje sempre ser melhor e busque tornar seus sonhos uma realidade. Não será fácil, e ninguém disse que seria, mas quero que faça assim mesmo. Aos meus fãs, eu quero que 2025 seja um ano bem iluminado para vocês e que cresçam ainda mais como seres humanos e sejam um exemplo para alguém. Aos haters, eu quero que vocês se explodam e sumam da face da terra. Eu disse que iria errar ainda. Sejam fortes, principalmente quando você começar uma nova jornada. Feliz 2025, duelistas.